muito bem-vindos, inclusive, ao canal Todo Mundo Deve, o canal onde todo mundo deve saber programar. E a partir de agora, galera, o negócio vai ficar da hora. Olha só, o que nós temos aqui? Dando seguimento no vídeo anterior, que a gente já criou esse appzinho aqui. Inclusive, eu criei ele com o nome errado, era para ser as iniciais do Todo Mundo Deve, então deveria ser TMD, né? Todo Mundo Deve App, e saiu TDM, mas é isso aí. Já foi criado esse daí, vai ficar esse daí agora como o nosso app de exemplo, beleza? Como no vídeo anterior não foi possível rodar o app aqui porque, enfim, demorou pra caramba, nem lembro mais o que foi. Mas enfim, vocês vão pegar aí no terminal de vocês, caso no VS Code de vocês não tenha aparecido esse terminalzinho aqui embaixo, não tem problema, ou você clica aqui, que vai vir para cá e você clica aqui em terminal, ou você vem aqui para cima, tem a abazinha aqui, ó, terminal também, e aí você vai clicar aqui, ó, novo terminal, beleza? E ele vai abrir aqui, já está na pasta que você precisa para rodar todos os seus comandos. E aí aqui dentro você vai digitar, se você tiver configurado as plataformas nativas, o Android Studio ou o Xcode, para quem tem Mac, você pode rodar o npx React Native Run iOS para rodar no emulador iOS, caso você tenha Mac e tenha configurado a opção do Xcode, ou Android, caso você tenha Mac ou Windows e tenha configurado, feito todas as configurações lá do Android Studio, tá? Tem que ter feito tudo isso daqui, senão não vai funcionar. E se você não fez nenhuma dessas, que foi a opção lá que a gente tentou, você vai rodar o Expo Start, só isso daqui, e vai abrir aquela aba lá para vocês com o QR Code no navegador. E aí você deixa ela aberta, tá? Não pode fechar aquela aba lá. E aí você vai pegar, mirar a câmera, abrir no seu telefone o Expo Go, o aplicativo Expo Go, e mirar a câmera no QR Code e vai rodar esse mesmo appzinho aqui, ó, desse mesmo formato no seu telefone, beleza? Então bora lá, começar explicações. Apenas explicações. Inicialmente, o seu app, todo app que ele é criado aqui, ele vem com uma estrutura inicial. No nosso formato que a gente está usando aqui, que a gente usou o Create React Native App, ele vai vir com as pastas Android, que é a pasta que contém todo o código nativo Android, tá? Então essas pastas aqui você não precisa se preocupar com elas por enquanto, mas elas são todas as pastas dentro da pasta Android, referem-se ao app Android, ao código nativo Android, e tudo que tiver dentro da pasta iOS se refere ao código nativo da versão do seu app iOS, beleza? A pasta Node Modules, ela refere-se a todos os pacotes aqui. Inicialmente, como a gente não instalou ainda nenhuma biblioteca externa, todos esses pacotes aqui são dependências que a gente fala, né, que são necessárias para rodar o seu app aqui com todo o ecossistema que ele foi gerado, beleza? Então são todas dependências necessárias aqui para rodar o seu app, tudo certo? Esses arquivos aqui não precisa a gente se preocupar com eles agora. Esse buck config, git attributes, git ignore, não precisa mexer com ele agora. Tem o nosso app.js, que inicialmente aqui é onde está o código que está sendo executado no seu app aí, no seu celular, que no meu caso aqui está no meu emulador. Esse app.json aqui, que a gente não vai mexer bem nele, mas em resumo aqui, eles são algumas configurações que podem ser feitas na cara do seu app, mas que valem para a questão do Expo, quando você roda ele utilizando algum nativo, igual eu rodei aqui usando o comando nativo, ele vai ignorar isso daqui, tá? Então tem que usar ele aí com cuidado. E aí esse Babel config que a gente não vai precisar mexer nele por enquanto, mas são configurações do Babel.
e tem aqui o index que chama, olha só quem ele chama aqui, ó, import app e aqui from ponto barra, que é uma nomenclatura, né? Vamos dizer assim, para você acessar ponto barra, você acessa o que está na sua pasta aqui. Então, no mesmo nível da pasta aqui que está o index, está o nosso arquivo app.js. Então você pega e aponta aqui dessa maneira, ponto barra app, e pronto, já sabe que está pegando esse cara aqui dentro desse cara aqui, beleza? E aí ele é que está sendo exibido. Tem as configurações de metroconfig, eu nem sei o que é isso, não me recordo agora. Quando a gente precisar mexer, a gente explica o que é isso. E tem aqui um cara muito importante que é o package.json. Você não pode, em hipótese nenhuma, apagar esse cara aqui, tá? Porque dentro dele aqui é que contém todas as especificidades das suas dependências, dependências de desenvolvimento, seus comandos que você vai executar, por exemplo, o expo start, olha só ele aqui, expo start web, expo start run iOS e assim por diante, beleza? Dito isso, a gente já sabe que o conteúdo do nosso app está contido aqui em app.js. O .js aqui é uma extensão de JavaScript. Nossa senhora, mas hoje eu estou falando nos trem tudo errado. Vamos lá. E aqui, para a gente ter certeza de que isso daqui é o nosso conteúdo, olha só, tem uma frase aqui, ó. Open up app.js to start working on your app. A frase está aqui. E agora a gente vai mudar ela aqui, ó, que é o nosso primeiro ato oficial dentro do nosso app. Então vamos colocar aqui uma paradinha que é básica de todo mundo que aprende programação, que é Hello World. E nosso texto já mudou aí, se vocês perceberam, né? Então vamos colocar aqui um hello todo mundo deve. Pronto, vamos inovar, beleza. Aqui dentro a gente tem algumas coisas importantes para a gente discutir, certo? Porque você tem que entender, mais do que saber que se você mudar aqui você está mudando o conteúdo lá, você tem que entender o que é isso daqui tudo, o que é cada uma dessas linhas de comando que você tem aqui descritas, beleza? Então vamos começar aqui. A status bar, a gente não vai mexer nela agora, mas ela se refere a essa barrinha que fica aqui em cima, ó, que apresenta a hora, nível de bateria, sinal e etc, certo? Mas a gente não vamos dar foco nela aqui agora, até porque quando você chegar ao ponto de mexer nela, você já vai ter aprendido uma porrada de coisas, entendeu? Vai ser alguma coisa bem pontual quando você precisar utilizar isso. E aqui dentro você tem o que mais? Ó, você tem o primeiro import aqui, geralmente é o React, porque apesar da gente estar mexendo no React Native, uma boa parte aqui do que você faz utiliza os conceitos do React. Então acho que até porque eu acho que o React Native veio depois, se eu não me engano, do React. Então o React Native foi construído em cima do React, se eu não estiver enganado. E aí para ele funcionar ele precisa ter esse import aqui, porque muitas das coisas aqui utilizam-se de coisas nativas do React, certo? E aí vem os importes, né? São as importações que a gente diz da biblioteca do React Native. Você já deve ter percebido aí que o React Native, né, ele é descrito na própria documentação como uma biblioteca, se eu não estiver enganado, né? Ou um framework. Ixi, agora estou em dúvida. Deixa eu ver. React Native install. Aqui fala, eu acho. Não, install não. Get started. Get started. Ou é getting started. Não lembro agora, mas aqui fala. Não fala não, é? Ou será que eu tô cego e não tô vendo?
Beleza, não achei, passei vergonha, bola pra frente, vamos fingir que eu não falei nada, né? Deixa eu fechar isso daqui pra gente ganhar mais espaço. Vamos começar falando aqui então dos imports do React Native. Vamos dizer aqui que 90% dos componentes de tela que você for utilizar, você vai importar do React Native. E aqueles outros 10% você vai construir seus componentes próprios que vão se utilizar aqui dos componentes do React Native ou de bibliotecas externas, beleza? Mas você tem que entender que em algum momento você vai precisar usar esses componentes aqui, beleza? Porque esses componentes que você importa do React Native são os componentes core, né? São do core da bagaça mesmo, onde você vai achar os maiores níveis qual que é a palavra? Quando você tem muito desempenho, o Diego da Rocket City gosta muito de falar isso. Performático, você vai achar os componentes mais performáticos. Por quê? Eles foram desenvolvidos pelo React Native para o React Native. Então, né, acho que é meio que muito difícil você encontrar uma biblioteca fora do React Native que construiu alguma coisa pro React Native melhor do que o próprio React Native, né? Vamos dizer assim. Então, você tem aqui alguns imports. Um deles aqui foi o Style Sheet, que ele é utilizado para construir todos os styles da sua aplicação. Um text, que o nome é bem sugestivo, né? Ele coloca um texto na tela, e uma view. Inclusive eu fiz até uns posts lá no nosso Instagram, o @todomundodev, separado por underline, tudo minúsculo, tá? Tá escrito bem assim, ó. Só você ir no Instagram aí, ó, tá assim, ó. Todo mundo deve, desse jeitinho, beleza? Esse daqui é o nosso Instagram. Eu vou até deixar ele ali em cima, ó, que aí caso alguém se esqueça, barra barra, quando você coloca um barra barra, você viu que ficou tudo cinza? Isso daqui tá um trecho de código comentado, tá? Como a gente já viu anteriormente aí. Então essa é uma das maneiras de fazer o comentário aqui, e a gente vai passar por outras, beleza? Instagram, é assim? Acho que é. Pronto, tá aí o Instagram, @todomundodev. Inclusive eu fiz um post lá, voltando aqui, falando sobre a view e descrevendo lá o que seria uma view, tá? Na minha descrição ela eu fui bem incisivo, né? Bem direto, bem superficial, inclusive, em descrever a view como uma folha de papel na qual você pode desenhar, escrever e fazer o que você quiser dentro dessa folha de papel. Fora dela você não consegue fazer nada, certo? O que mais que eu posso falar aqui agora? Ó, a gente tem aqui uma sintaxe que ela vai se repetir bastante, embora em alguns casos aí você provavelmente ainda veja uma outra sintaxe, que era a sintaxe de classe ao invés de componente funcional, que é essa daqui. Por que essa daqui é um componente funcional? Porque ela está sendo exportada uma função ao invés de uma classe, beleza? É basicamente isso. E tem aqui o componente funcional. Você vai perceber que 90% dos casos hoje em dia que a galera mostra está utilizando um componente funcional, porque ele oferece uma porrada de facilidades, tá? Essas facilidades vocês vão ver aqui no decorrer dos próximos vídeos, beleza? Mas aqui inicialmente é para a gente entender tudo que está acontecendo. Você está exportando esse componente por default, então o export default você precisa ter isso. Às vezes você pode ver isso daí também feito dessa maneira. Algumas pessoas gostam de usar assim, function apenas, e lá embaixo eles fazem o export default e aí chamam o nome da função, que é app. Passam desse jeito assim. Funciona também, se eu não estiver enganado, acho que é isso, né? Olha lá, tá vendo? Funciona na mesma coisa. Mas eu particularmente gosto de deixar desse jeito aqui, ó, tudo na mesma linha, porque não fica separando. Em algumas raras exceções, e quando chegar lá vocês vão ver
por que que eu uso dessa maneira quando há essas raras exceções, beleza? Então ela é uma função que está sendo exportada, né? Ela vai ser quando chamarem, né, esse arquivo aqui, automaticamente já vai executar essa função, que é o que está acontecendo aqui no arquivo index.js. Está chamando aqui o app e aí já roda ele aqui na tela, certo? Então essa sintaxe ela vai sempre se repetir. Export default app é o nome que você está dando para essa função. Geralmente a gente usa aqui no nome da função o próprio nome do arquivo. Então se aqui for app, o nome da função é app. Se aqui fosse home, o nome da função home. É uma forma de você fazer um padrãozinho, beleza? Ela é uma função, então ela pode ou não receber parâmetros. Geralmente a app.js aqui, a função app, a primeira que vai ser executada, ela não recebe nenhuma prop. Pelo menos eu desconheço, nunca vi nenhum aqui sendo utilizado dessa maneira. Pode ser que exista e eu não saiba, afinal de contas eu também não sou o cara dono da verdade, criador do React Native, ou o programador Master Ultra Blaster Senior de todos os tempos que já viu de tudo. Ainda não, estou aprendendo junto com vocês, inclusive. A aguinha aqui para hidratar, a goela. Pode ou não receber as propriedades. Em algum momento aqui vocês vão ver a gente usar essas propriedades e aí eu vou explicar ela, tá? Por enquanto ainda não. E aí vocês têm aqui, como toda função, que inclusive a gente já estudou aqui anteriormente. Quem não estiver se lembrando pode voltar na playlist aí que vai encontrar os vídeos falando sobre as funções. O conceito da função aqui é literalmente o mesmo, tá? E dentro dessa função a gente tem um retorno. Esse retorno é toda a parte visual do seu app, beleza? Então quem vai proporcionar toda a parte visual do seu app, em termos de falar de layout aqui, né, vai estar dentro do retorno, tá? E aí esse retorno aqui ele tem uma característica que é ele tem que estar envelopado aqui por parênteses ao invés de chaves, beleza? E aí dentro do parênteses você coloca o seu código. Uma parada muito interessante aqui de você destacar é que o retorno ele aceita apenas um componente. Aí agora eu te peguei de calças arriadas, né? Tá bom, Wilson. Se ele aceita apenas um componente, como é que você tem dois? Porque você acabou de explicar ali em cima que esses caras são os componentes. Então o text é um componente, view é um componente. Aqui dentro do retorno eu tenho dois componentes. Só que você vai perceber o seguinte, que o text está dentro da view. Então tecnicamente, olha o que você tem aqui. Você tem apenas uma view, certo? Isso é muito interessante você entender. E aí, para você entender isso daqui melhor, você tem que entender primeiro o que é uma view e o que é o text, tá? Mas antes de explicar o que é a view, o que é o text exatamente, vamos dar uma passada aqui, vamos continuar passando aqui geral. Essa view dentro dela aqui, ó, tá vendo que tá dentro das, ele abre o sinal, eu acho que esse daqui é o menor que e fecha aqui com o maior que. Dentro dele vem escrito a view, que é o componente que você pegou ali, bem característico aqui também bem parecido aqui com a sintaxe do HTML, quem já conhece, quem já teve alguma experiência. E aí você dá um espaço e digita aqui o style, que é uma propriedade que a view recebe que vai indicar como ela deve se comportar, beleza? E aí aqui é um sinal de atribuição que você já conhece e ele está recebendo um objeto. Esse objeto, se você prestar atenção, ele está vindo aqui de styles, que está declarado aqui fora da sua função, utilizando o style sheet. Tá, e por que o style sheet aqui foi utilizado de uma outra forma? Cara, esse style sheet ele é um componente, mas não é um componente visual e nem vai aqui dentro do retorno diretamente, beleza? Então
a forma de se escrever ele aqui vai ser diferente desse cara aqui, beleza? Eu não me recordo de nenhum outro que você utilize dessa maneira aqui agora. Não, minto, tem um outro cara também que é o Keyboard Avoiding View. Não, acho que é somente Keyboard. O Keyboard Avoiding View eu acho que é um componente também. A gente vai chegar lá, tá? Não precisa se preocupar. E aí dentro do stylesheet.create, que ele criou um style sheet, um style para... Eu vou fazer um vídeo depois só a respeito desse style sheet para a gente dar uma estudada nisso e para eu também dar uma estudada nisso. E aqui dentro dele você vai encontrar o container. Então ele é um objeto, tá? E dentro dele tem um container. Então como você acessa um objeto JSON? É o nome do objeto, que é styles, ponto a chave que está lá dentro. A chave que está lá dentro é o próprio style container, beleza? Que também é um objeto, tá? Mas aí aqui dentro do style ele recebe um objeto e aí ele executa todas essas propriedades aqui. No caso, ele está executando o flex 1, o background color branco, align items center, que se não me engano alinha os itens no centro, na vertical, se não me engano, ou não, acho que esse daqui é na horizontal, e o justify content no caso está alinhando na vertical. Quer ver? Vamos comentar aqui, ó. Isso mesmo, ó. O align items está alinhando o nosso conteúdo no centro, mas na horizontal, e o justify content está alinhando na vertical. Quer ver, ó? Ele sumiu aqui, mas ele não sumiu, é porque ele está atrás dessa barreirinha aqui, ó. E a gente vai ver como corrigir isso também em algum momento aqui, beleza? Mas no momento isso daqui já saiba que é isso. Tudo bem? Então essa view ela está recebendo um styles, esse styles está vindo do style sheet que está declarado aqui embaixo. E esse daqui é a tag de abertura e aqui é a tag de fechamento. A tag de fechamento, como é que você identifica? Porque ela tem uma barra. Essa view ela pode ser fechada nela mesma também, e eu vou mostrar depois aqui como que isso acontece e em qual hipótese ela pode ser feita dessa maneira, tá? Já a gente vai ver isso. E aí você tem o text, que ele pode também receber um styles, só que nesse caso aqui ele não está recebendo um styles. E aí dentro dele, entre a tag de abertura e a tag de fechamento, você coloca todo o texto que você quer colocar ali na tela, beleza? Aí que você tem que entender aqui mais, fora isso, tá? Você tem que entender o seguinte: sua tela ela vai ter uma coisa que a gente diz que a gente chama de ciclo de vida, que eu vou explicar isso daqui em um vídeo específico, porque nesse daqui eu queria mais te dar uma visão geral do que está acontecendo aqui no primeiro código, né? Esse código aqui a gente vai mudar todo, ele não vai sobrar nada praticamente, tá? Mas é interessante que você saiba tudo isso que eu te expliquei aqui, beleza? O intuito geral era dar esse review para você entender o que está acontecendo e o que você pode fazer nessa tela, tá bom? Então, para a gente continuar a brincadeira aqui, a gente vai fazer alguns experimentos com esse conteúdo que está sendo exibido na sua tela, para que você comece a compreender o que você pode e o que você não pode fazer, beleza? Então vamos começar aqui, ó. Olha só, primeiramente vou voltar aqui no conceito então da view, no conceito que diz o seguinte: o return ele só pode conter um único componente. O que isso quer dizer? Tá vendo que todo o restante do conteúdo aqui está dentro da view? Essa é a view essa é a tag de abertura e a tag de encerramento, e dentro dela tem alguma coisa. Inclusive a gente chama esse espacinho que a gente dá aqui, ó, que está mostrando que ele está para dentro. Olha só, tá vendo? A gente chama isso de indentação, tá? Ele está dizendo exatamente aqui o que o código está dizendo para a gente é que esse código
esse código está dentro dessa tag. E aqui eu poderia colocar N texts aqui dentro, por exemplo. Então vamos colocar aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4. Olha só, tá lá todos eles na tela, não tá? Eu só copiei e colei o mesmo texto, a mesma tag, o mesmo componente text e colei aqui os textos diferentes, beleza? Percebam que todos eles estão aqui na mesma linha de indentação, dizendo que todos eles estão na mesma camada, né, que está dentro da view. Olha só, se eu fechar aqui ó, na setinha, tem essa setinha aqui que ela fecha. Tá todo mundo dentro da view. A view continua sendo o único componente que está sendo retornado. E dentro dele é que tem mais conteúdo. Mas olha só o que acontece se eu jogasse aqui um text, e aqui eu vou fechar a view, pelo lado de fora da view. Ele já começou a apontar erro aqui, ó, ficou vermelho. Se eu colocar o mouse em cima aqui, ó, ele pode até me dar uma explanação aqui mais ou menos. Ó. As expressões JSX devem ser um elemento pai. O que ele está querendo dizer com isso aqui, que deve ser um elemento pai? Quer dizer que só ele só pode existir um, e dentro dele pode ter os filhos. No caso aqui, todos esses texts são filhos de um pai, que é essa view que está envolvendo todo o restante, certo? Tudo que está sendo envelopado pela view é filho da view, e tudo que está sendo envelopado, contornado, tudo que está sendo envolto, né? Tudo que estiver por volta do text é o filho do text. Ou seja, o texto ele é filho do text. O text é o pai desse texto e a view é o pai desse text, certo? Tá dando para compreender a ideia? Então, ó, se eu salvar aqui, ou se eu der um Ctrl S para salvar, ou quem tiver no Mac Command S, ele vai apontar um erro para mim. E isso daqui é de extrema importância vocês entenderem como é que vocês leem esse erro, beleza? Então aqui ele já está te falando, ó, adjacent JSX elements must be wrapped. Wrapped aqui é como se fosse um envelopado, né? Tem que ser envolto em um enclosing tag. Enclosing, o que ficaria enclosing? Uma tag de fechamento? Acho que seria isso mais ou menos. Olha lá. E aí ele está dizendo aqui que tem uma solução para isso. Você pode usar simplesmente uma tag de abertura e uma tag de fechamento sem nada declarado. Isso daqui a gente chama de fragment, que é uma tag que não existe, né? Simplesmente ela está envelopando. Olha só, e aí ele volta a funcionar. Só que isso daqui a gente não costuma utilizar diretamente numa tela, né? Às vezes a gente utiliza isso daqui em um componente, por N motivos, né? Mas em tela mesmo a gente não costuma utilizar. O que costuma ter é uma view que funciona como um container. E por que um container? Eu vi essa explicação uma vez em algum curso que eu estava fazendo, que era o seguinte: o que é um container? Não é uma caixa de aço que vai dentro dela as mercadorias? Então é literalmente isso. Imagina que isso daqui é um container, e dentro dele aqui tem todo o conteúdo que você está transportando, beleza? Inclusive o nome do styles é container para poder condizer com o que a gente está dizendo, que é o pai, beleza? Agora que você já entendeu que o retorno aqui vai ser apenas um componente, certo? Pode ser o fragment, igual eu acabei de mostrar, que ele estava envelopando um text que estava fora dessa view, ou pode ser diretamente a view. Na view, ainda falando da view, ela possui aqui um style, que é o container. Eu já gostei muito dessa sintaxe, mas hoje em dia eu não sou muito fã dela. Vou utilizar essa sintaxe aqui, essa forma de organização, que é deixar o styles
no mesmo arquivo do seu código, do seu código raiz aqui, vamos dizer assim. Mas eu não gosto mais disso porque deixa seu código muito extenso e chato para você dar manutenção, beleza? Mas aqui a nível de exemplificação, por enquanto, vamos deixar desse jeito. Daqui a pouco, no decorrer aqui da evolução dos nossos vídeos, a gente vai fazer isso daqui de uma maneira mais profissional, tá? Então aqui, ainda falando da view, a gente contém um styles. E aí esse styles tem algumas propriedades aqui que talvez vocês não estejam compreendendo perfeitamente o que é. Eu tenho um vídeo no meu outro canal, no meu canal pessoal, só falando sobre o flex. O que é o flex e como se usa. E ao sair daqui desse vídeo, vocês já vão ter aqui um conhecimento prévio do que é, como é que está funcionando mais ou menos, para que vocês possam entender o que eu falei lá, beleza? Então eu vou deixar aqui na descrição também o link desse vídeo, e aí se vocês quiserem ir lá e dar uma assistida num vídeo específico só falando sobre o flex, vocês vão poder ir lá e entender melhor, tá bom? Mas eu vou tentar explicar aqui rasamente o que seria o flex. O flex 1 aqui no caso, ele está literalmente determinando que a sua folha de papel vai ser do tamanho da tela. Toda a tela vai estar coberta por essa view, ou seja, se a sua tela tiver 2 metros de altura e 3 metros de largura, a sua view vai cobrir toda essa área, beleza? É todo o espaço que tiver disponível, ele está cobrindo com o flex. E aí tem embaixo aqui o background color, que vai facilitar para a gente enxergar isso aqui na prática, beleza? Olha só, eu vou mudar isso daqui para uma outra cor, C6C6, que é uma corzinha aqui, é um rosa meio esquisito, mas é uma cor que eu tenho decorado na cabeça, não sei porquê, e eu sempre uso ela. Tá vendo que ela cobriu toda a área do seu aplicativo? Se eu deixar de utilizar o Flex 1, olha só o que vai acontecer. Ele foi lá para cima, tá vendo que ele cobriu aqui os textos 1 e 2, que ele está embaixo desse, sei lá o que é isso aqui do iPhone, mas ele está aqui. E a área agora que ele ocupa da tela é somente a área que ele está precisando, certo? Então quando eu uso o Flex 1, ele ocupa toda a área que tiver disponível. E fora dessa área aqui eu não consigo utilizar mais nada, beleza? E já quando eu uso o Flex 1, toda a área se torna utilizável aqui pra gente, beleza? Você tem o background, que você pode colocar qualquer cor. As cores aqui que você pode colocar se resumem a não só códigos hexadecimais, que é essa sintaxe aqui, mas você pode também passar um RGB. Eu acho que você pode passar só o RGB, por exemplo, 245,100,2. Você pode passar isso aqui também. Caramba, por cagada do destino aqui eu acertei num rosa. O que está acontecendo aqui? RGB, todas as cores aqui elas são a combinação do red, green, blue, né? Vermelho, verde e azul. E aqui é literalmente isso. A primeira posição aqui é o red, o vermelho, segunda posição o verde e a terceira posição o azul, beleza? Então aqui mudando esses números, que vai de acho que é 255, de 0 até 255, 255, 255, 255, e aí dá o branco, ó, tá vendo? E se eu colocar 0, 0, 0, olha lá, fica preto. Se eu quiser vermelho, eu coloco isso daqui 255 e o resto 0, né? Porque eu estou colocando somente o vermelho. Você pode usar também o RGBA, e aí o A aqui vai querer dizer alfa. E aí o que é isso? Se você colocar uma vírgula e mais uma propriedade aqui, ó, mais um número, e esse número vai de 0 até 1, ou seja, 0 ponto alguma coisa, isso daqui quer dizer literalmente porcentagem, né?
0,1 seria 10% da transparência dessa cor, né? Por exemplo, 0,1, olha só, vai ficar meio que transparentezinho, ó. Se eu colocar 2, são 20% da transparência. Se eu colocar 3, 30%. Se eu colocar 70% aqui agora, olha lá, 70%. Se eu quiser 50%, ó, 50%. E aí você vai mudando. Ela aceita também esse método aqui do RGB, RGBA, hexadecimal, e você pode também escrever literalmente a sua cor, tá? Por exemplo, red, só que tem que ser em inglês, blue, purple, tá vendo? E aí você pode escrever aqui suas cores, mas são poucas e geralmente a gente não vai usar isso daqui não. Geralmente a gente usa o hexadecimal ou o RGBA, beleza? Tem essas propriedades que eu já falei aqui, que são para alinhar os itens que estão dentro desses componentes, que estão dentro desse container, né? E aí eu acho que isso daqui encerra mais ou menos o que seriam essas propriedades. Vamos voltar aqui para o branco. E aí dentro aqui do seu container você tem um text que ele também pode receber um styles. Inclusive aqui eu vou colocar um style no primeiro para te demonstrar de uma outra maneira como que a gente pode colocar também um styles. Não é recomendado, mas existe essa maneira, que é você colocando aqui literalmente o seu objeto direto, ao invés de chamar um style sheet que foi declarado, que também é um objeto, tá? Então você pode vir aqui e declarar literalmente. E aí vai ter uma parada muito interessante aqui do style do text, que é o seguinte: você não vai usar no text as mesmas propriedades que você usa na view, e você não vai usar, por exemplo, na view as mesmas propriedades que você usa no text. Aí você pode perguntar assim, beleza, Hilson, mas e como é que eu sei quais as propriedades que eu posso usar em um e quais as propriedades que eu posso usar no outro? Tudo bem, vou te explicar. A primeira coisa que você tem que ter em mente é: existe uma documentação e ela deve ser lida. Tudo bem? Vou deixar aqui inclusive o link, tá? Eu estava até olhando aqui, ó. Tem aqui toda a explicação do que é a view e aqui todos os componentes. O text está bem aqui, ó, inclusive, tá vendo? Esse link vai estar aqui na descrição e aí você pode consultar quantas vezes você quiser. Tem exemplos, inclusive. E essa documentação ela é para ser lida. Só que uma outra maneira também que tem para gente preguiçosa que nem eu, eu sou muito preguiçoso com esses termos, cara. Tem coisa aqui que eu só leio quando eu preciso mesmo, de fato. Que é o seguinte: pensa no que você precisa desse componente e aí você pesquisa exatamente o que você quer, entendeu? Por exemplo, eu quero colocar esse texto aqui, ó. Eu quero aumentar o tamanho desse texto. Aí você pode vir aqui no Google. Isso é muito, muito, muito importante que vocês entendam agora, tá? O Google é o famoso pai dos burros, não é à toa, tá? A gente pode extrair qualquer informação, literalmente qualquer informação do Google. E essas informações de programação não são exceção, tá? Então eu estou querendo descobrir como é que eu aumento o tamanho. Eu não sei como que aumenta o tamanho e não quero ler a documentação. Não recomendo que você não queira ler a documentação. Sempre opte por ler a documentação, porque você vai achar as informações muito mais corretas. Mas você tem essa opção aqui, tá? Tô cuspindo informações aqui para vocês, que é você vir aqui, ó, e digitar o seguinte: como aumentar, eu acho que é assim, né? Aumentar, é com L ou com U? Eu acho que é com U. Aumentar o tamanho de um texto no React Native. Essas questõezinhas mais básicas, como essa daqui, por exemplo, você pode pesquisar em português que você deve achar. Mas eu recomendo sempre que você tente encontrar, tente digitar em inglês. Se você não sabe como pesquisar isso daqui, como falar isso daqui em inglês, você pode vir aqui, ó, translate, vem cá, mete o translate aqui, ó, plau,
E aí traduz aqui do lado. How to increase text size, papapá. Beleza, só que aqui vamos colocar assim, ó, mudar, né? Então aí você teria aqui, ó, How to change text size in React Native. Olha só, eu venho cá, copio, colo aqui na barra de pesquisa, dou um Enter e a gente já vai ter a resposta aqui, ó. Aí vamos procurar aqui, por exemplo, ó, primeiro link aqui, ó. Isso aqui é o que? A documentação. Olha só, tá aqui a documentação do text, literalmente. E aí você vai vir aqui, ó, vai ter aqui todas as propriedades que ele aceita, caso você queira vir ler. Caso contrário, você vai ter aqui um cara muito massa que eu já falei sobre, o Stack Overflow. Olha só, você pode vir aqui, clicar no link e aqui você vai ter uma porrada de caboclo aqui falando sobre como que faz isso. E aí você vai vir aqui sempre o primeiro é a pergunta, olha só. Inclusive o cara já deu inclusive a resposta aqui, ó. I would like to, não sei o que lá, ó. Have font size 14. Então, se você for dar uma olhada lá, você já vai ver que é bem por aí. E aqui, inclusive, nas respostas, você vai ver aqui, ó, font size, papapá, font size, font size, font size. Então, você já entendeu por dedução que a propriedade que você vai usar aqui é o font size. Então, vamos ver aqui, ó, font size 20. Olha lá, o númerozão já cresceu. Aí, beleza, eu quero colocar esse texto aqui em negrito. E aí, como é que eu faço? Você pode ir lá e fazer a mesma coisa. Só que aqui, ó, eu estou usando aqui uma extensão que chama Tab9, que ela já mostra aqui para mim também, porque eu já usei pra caramba isso. Isso aqui, em um dado momento, você vai acabar decorando uma porrada de propriedades aqui que podem ou não ser utilizadas, tá? Mas eita, esqueci. Você vai lá e faz a mesma coisa. Mas aqui, como eu já sei, você pode vir aqui, ó, quero colocar em negrito. Você vai vir e colocar font weight bold. O bold aqui é do inglês, é para negrito também, olha só. Blau, ficou negrito. Ah, eu quero mudar a cor. Eu quero que a cor seja azul. Então vai ser aqui, ó, a propriedade color. E eu vou colocar aqui o blue. Ó, já ficou azul. Ah, mas eu queria que o texto, que esse texto que seria meu título, eu vou até colocar aqui, ó. Meu primeiro app. Pronto. Ó, isso aqui vai ser um título, né? E aí, beleza, mas esse título ele tá muito coladinho no outro texto. Eu queria que ele tivesse uma margem, né? Eu vou vir aqui e colocar o seguinte, ó. Margem bottom, que é a margem inferior, né? A margem lá de baixo. Eu vou colocar uma margem aqui de 20. Olha só. Opa, ficou maneiro aqui, ó. Tá vendo? E aqui você vai mexendo em toda a estrutura do seu aplicativo aqui, quais as propriedades que você quer aplicar em cada um dos componentes, certo? Aí, por exemplo, eu quero que tenha uma bola, um círculo em cima e outro embaixo. E aí eu vou te mostrar aqui que você dá para usar a view fechando nela mesma, ó, a barra, e fechei. E aí aqui dentro eu vou colocar um style, só para você ver aqui também algumas outras propriedades. Ó, eu vou querer essa bola verde, tá? Então eu vou colocar o background color, que é a propriedade que proporciona a cor de fundo, né? Então vou colocar aqui, ó, green. Depois eu tenho que eu quero que seja uma bola. Logo eu tenho que definir o tamanho, né? A largura e a altura. Largura é width e aqui ela recebe um número. Vamos colocar 10. E a largura é a propriedade height, sei lá, acho que é height que pronuncia. Vou colocar a mesma altura. E olha só o que acontece. Se eu salvar aqui, ó, já apareceu lá o meu quadradinho. Eu vou colocar ele até maior. 20. Ó, ele é quadrado. Por quê? Porque isso é padrão aqui, tá? E como que eu faço para arredondar um quadrado? Não é só eu colocar a borda dele aqui, ó, arredondada, né? Para isso existe aqui o border
radius. E aí como é que eu faço para fazer um quadrado ficar redondo? Eu não só preciso arredondar a quina dele pela metade do seu tamanho. Se ele ele é um quadrado 20 por 20, eu preciso que cada borda esteja arredondada 10, né? Olha só o que acontece. Blau vira uma bolinha verde, né? Só que ela está muito colada também aqui. Será que eu quero isso? Ah, eu vou deixar assim, mas vamos colocar lá. Aí beleza, Hilson, mas e para eu colocar essa mesma bolinha embaixo do texto? Ora, muito simples, você vem aqui, copia o código que está renderizando a sua bolinha, não é essa view? Copiei ela. E aí, eu quero abaixo de qual texto? Meu primeiro app? Ótimo. Então vem aqui, cadê o text que mostra meu primeiro app? É esse text aqui, não é? Olha que maravilha. Eu venho aqui, dou um enter aqui, ó, e colo abaixo dele. Pronto. Olha lá. Tá lá, duas bolinhas na tela, tá bom? Então vai ficar aqui vamos ficar aqui de tarefinha para vocês explorarem essa tela e as propriedades possíveis de vocês utilizarem aqui dentro desse texto. Sei lá, coloca aqui um texto maiorzão, um texto menorzinho, uns tamanhos de texto aqui, umas propriedades nesses texts que diferenciem cada uma aqui, tá? Como se fosse, por exemplo, uma notícia. Vamos lá, ó, vou colocar aqui todo mundo deve alcança 1K de inscritos. Essa daqui vai ser a manchete. Olha lá. Essa é a manchete da notícia aqui. E aí eu quero que vocês coloquem aqui agora o subtítulo e o texto, beleza? Vai lá, façam isso. Comentem aqui os resultados. Quem quiser deixar print aí, mandar os prints também para que eu possa mostrar aqui no próximo vídeo, fiquem à vontade. Pode mandar lá os prints. Vou deixar aqui de desafiozinho para vocês. Façam essa notícia aqui ficar apresentada bonitinha, tá? Eu quero que ela fique bonitinha aqui na tela. E vocês vão tirar o print, colocar aqui no final, a última linha vai ser o nome do autor. Esse aqui, ó. Autor. E aí aqui vocês vão colocar o nome de vocês, sei lá, Thiago. Ou pode colocar também o seu arroba do Instagram. Vocês vão tirar o print dessa tela e mandar lá no direct do Instagram, beleza? Arroba todo mundo deve. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar os prints e parabenizar, criticar ou dar sugestões para que vocês mudem o que vocês fizeram, beleza? Falou então, eu espero que isso tenha sido útil para vocês. Se você é novo no canal, caiu de paraquedas aqui, não sabe o que está acontecendo, a gente tem uma playlist e esse daqui é um dos vídeos dessa playlist de iniciantes para começar a produzir apps mobile que rodam tanto no iPhone quanto no Android, beleza? Então já clica no botão de se inscrever, deixa o like aí pra gente não desmoralizar o cara também, né, pô? Dá aquela forcinha. E aí resolve passar uma sirene aqui e a bagaça vai rolando. Isso aqui, ó, tá vindo prender aqueles que não estão inscritos ainda. Falou, galera, tem que fugir agora. Fui!